Oi, gente, tudo bem? Sabedoria pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo, David W.F. Wong. Ai, tão legal essa parte aqui, página 84. Essas preocupações terrenas põem as pessoas comuns em contato com as realidades ásperas da vida. Nós que vivemos em casas com ar-condicionado, andamos em carros com ar-condicionado e trabalhamos em escritórios com ar-condicionado, estamos mais do que alguns passos distantes do mundo real. É claro que afirmamos que temos um controle melhor sobre tudo, das condições climáticas até as necessidades básicas. No entanto, quando foi a última vez que sentimos a terra debaixo dos nossos pés, ouvimos o céu sobre a cabeça? Lembro de uma das minhas primeiras impressões da Índia. Era o pó e o barro quando eu andava por suas estradas e visitava suas aldeias. Meus pés raras vezes pisaram sobre outra coisa que terra nua. De algum modo, as pessoas na Índia não tinham a compulsão que nós temos em nossas cidades de cobrir tudo com cimento e asfalto. Eles se contentavam em deixar a terra ser terra debaixo dos seus pés. A sensação da terra firme é sagrada. Deus disse a Moisés que tirasse suas sandálias, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Êxodo 3:5. Na Índia, ninguém entra em uma casa ou um lugar religioso sem tirar seu calçado. Antes do início de uma convenção pública em Madras, misturei-me à multidão e conversei com algumas das pessoas presentes. Além de cada um ficar prontamente de pé, assim que me via aproximar, também tirava reverentemente suas sandálias. Meu intérprete explicou que essa era a maneira deles de mostrar respeito por um homem de Deus. Aprendi algumas lições parado em uma estrada da Índia, mas foi com os pés descalços sobre a terra nua que aprendi minha lição mais importante. Em uma casa simples de aldeia, eu removera sapatos e meias. Quando senti a terra fria, cura e consistente do chão de terra batida, entendi a simplicidade de tudo isso. Não foi o mestre de Eclesiastes quem disse: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão? Quando Jó foi privado de tudo que tinha, ele não declarara: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei? Do mesmo modo, o apóstolo Paulo nos lembra: nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. 1 Timóteo 6:7. Viemos ao mundo de pés descalços e voltaremos de pés descalços. Viemos do pó da terra e ao pó da terra retornaremos. Por toda a vida temos colocado coisas entre nós e a recordação da nossa mortalidade, de ruas de asfalto a calçamentos, de carpetes luxuosos a sapatos de grife. Aquilo que o ser humano fez substitui o que Deus fez e esquecemos quem somos, de onde viemos e aonde finalmente iremos. Ai, veio uma história muito legal agora. Alguém contou uma história de um homem que viajou de trem pela Índia. Ele comprara uma escultura cara em pedra de Agra e foi avisado que ela poderia ser roubada se ele tirasse os olhos dela. Assim ele ficou sentado em sua cabine com um tesouro sobre o banco oposto ao dele, para que pudesse vigiá-lo. Com o passar das horas, ficou cansado e sonolento. Um ladrão acabaria fugindo com seu bem precioso. Ele fez força para ficar acordado, mas suas pálpebras ficavam cada vez pesadas. Finalmente, vencido pela longa noite, adormeceu. Quando acordou, o objeto da sua vigilância desaparecera. Ele despertou chocado com a perda, mas recompôs-se rapidamente e disse: pelo menos agora posso dormir tranquilo. Perfeita essa história. Ele estava livre do seu motivo de preocupação.
Afinal de contas, a liberdade é definida apropriadamente como não tendo mais nada a perder. A pessoa mais livre é aquela que tem menos para perder. A vida se aproxima da simplicidade quando assume o mínimo de embaraços. Quando os pés descalços tocam o chão nu, reconhecemos nossa mortalidade e nos alegramos como o homem no trem que podia viver com uma preocupação a menos. Ao longo do caminho, aprendemos a crescer para além da nossa ingenuidade, não para o cinismo, mas para a reverência e a gratidão. Em minha segunda visita à Índia, retornamos ao lugar do acidente. Eu sentia que precisava de tempo e silêncio para curar o trauma daquela manhã inesquecível. Andei até o lugar exato da colisão e vi de um lado da estrada um profundo abismo. E se o impacto tivesse jogado nosso jipe desfiladeiro abaixo? A constatação me fez pensar. As folhas das árvores sussurravam na brisa fresca das montanhas. Os pássaros chilreavam nos ramos, misturando seu cântico às vozes baixas dos meus amigos. Senti uma serenidade como de um cemitério, onde as pessoas param para lembrar daqueles cujos corpos voltaram à terra e cujas almas foram para casa, para o Senhor. Minha hora de voltar ao pó ainda não chegara, mas quando chegar, eu sei que nada levarei comigo. Apesar de todas as diferenças de cultura e estilo de vida, do que temos e de como vivemos, meus amigos na Índia e eu estamos na mesma posição diante de Deus. No fim, o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o concedeu. Eclesiastes 12:7. No fim de tudo, somos todos iguais. Que bonito. Esse todos iguais é como se aqui a gente tem a oportunidade de escolher a quem a gente pertence, o que Deus tem falado para mim. Tem uma coisa a mais que falou aqui comigo, é o seguinte, que eu acabei de dizer para vocês que Deus falou para mim sobre a armadura espiritual, que não é uma posição de defesa, é uma posição de ataque. E essa posição de ataque é a luz, entendeu? Outro dia eu estava desenvolvendo um pensamento com Deus. Eu falo as coisas, mas assim, ainda estão sendo desenvolvidas, entendeu? É como se fosse, eu pensei, a luz e a escuridão. Daí eu falei assim, Deus, o problema não é a escuridão, o problema é a luz está fraca. Então eu estava tentando entender visualmente essa questão, sabe? A escuridão invadindo a luz. Daí eu pensei, não, mas como que a escuridão vai invadir a luz? É a luz que é covarde, a luz que é fraca, a luz que não está se posicionando. Então isso, eu acho que muitas pessoas, talvez a maioria, não estão lutando, entendeu? Então assim, a culpa é da luz. É o que eu estava falando com Deus ontem, antes de ontem, Senhor. Então a culpa é nossa. Nós que não estamos, travando essa guerra. A gente está colocando a armadura só para gente, só para nossa família, só para os nossos. E a gente não está lutando, a gente está em posição de defesa. E a gente se torna fraco nessa posição de defesa, porque a posição da luz é a posição de ataque. A luz, ela invade a escuridão, ela se projeta, entendeu? E quando ela se projeta, ela ilumina não só para si, né? Para os outros também. Mesmo que talvez fique muito claro para você e para o outro vai ficar assim, penumbra, mas já não vai ficar tanta escuridão. Essa posição de defesa é uma posição covarde, sabe?
é a posição que ele toma aqui com medo de ser roubado. É uma posição que muitas vezes é essa, né? Que quando a gente ganha um poder, quando a gente ganha alguma coisa, a gente vai ficando egoísta, entendeu? E a posição do cristão, aquilo que Jesus traz é sempre a posição de ataque, mas é a posição de ataque através do amor, do uso das forças, né? Não é você ganha força e você vai se protegendo contra tudo e todos, sabe? Não, você é o guerreiro, você é a guerreira, você usa. Então, assim, a culpa toda é da luz que não se posiciona, não se projeta, não faz guerra, entendeu? Não é uma guerra violenta, é uma guerra da paz. Eu vi uma outra coisa aqui também, porque eu estou lendo 2 livros com vocês, uma sobre a mulher solteira, o homem solteiro, e outro sobre o casal, né? Já marido e mulher. E aí, existe uma situação aqui desse homem que tem essa idolatria, né? Ele ganha algo muito precioso e ele fica ali, nossa, eu não posso dormir porque eu tenho que ficar olhando, né? Senão vão me roubar. E é roubo mesmo, né? E quando ele acorda, nossa, perdi. E aí ele pensa assim, nossa, pelo menos agora eu posso dormir, né? Quer dizer, tem uma parte boa de perder. Eu acho que isso me lembrou o meu primeiro relacionamento, quando eu não sentia mais confiança na pessoa, né? Então, tinha aquela sensação de insegurança e que era real aquilo, né? De que quer dizer, que eu ia ser roubada, né? E aí, a hora que eu tive a certeza que eu tinha sido roubada, que eu tinha sido traída, eu tive essa sensação de alívio. Agora pelo menos eu posso dormir, né? Quer dizer, nossa, que alívio, né? Que acabou. E existem alguns tipos de relacionamentos, né? Principalmente hoje em dia, que eles são assim. Eu lembro que uma vez uma tia minha, ela estava comentando sobre essas músicas sertanejas, tem umas músicas sertanejas, parecem até que são misturadas com funk, né? Que ela estava comentando que achava engraçado que as letras das músicas, elas sempre falavam enfim, eu não sei se eu vou saber explicar sobre esses que expressam esses sentimentos de instabilidade, né, dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Uma hora eu quero muito, depois eu não quero, sabe? Comportamentos de vingança, de traição, de cobiça, enfim. Que eu tenho chamado como comportamentos violentos, né? Não violência física, mas que Deus tem me falado, uma demonstração de poder negativa, né? Que é essa falta de confiança, né? Isso me lembra muito, eu já fiz tango. Eu gostava bastante. Teve um período que eu fiz, até apresentei. E aí eu lembro que o meu professor me explicou que no tango existe como se fosse, diferente de talvez outras danças de salão, no tango tem tipo um teatro, né? Entre o homem e a mulher quando dança, eles encenam esse tipo de sentimento de eu quero muito,
eu não quero, né? Eu quero muito esse lado dúbio, né? Então ele vem para perto dela, né? Eles ficam cara a cara, ela vira as costas, depois ela vai para ele e aí ele vira. O que é interessante. Aqui ele fala bastante sobre que a vida é dinâmica, que a gente não tem o controle sobre as coisas. A Terra. Eu tenho percebido que tem bastante coisas em nós que é o oposto das outras espécies. E aí eu tenho pensado em um dos aspectos que eu percebi em um vídeo do YouTube, né? Que eu vi uma família passando pelo asfalto e eles passam rapidinho assim, quando eles chegam na terra, eles deslizam pela bundinha assim, sabe? Vão deslizando um atrás do outro. E a sensação que eu tenho é que quando eles chegam à terra, eles tipo, cheguei no meu lar, né? Eles parecem que têm a necessidade de sentir a terra neles, o contato com a terra. Parece que eles respiram, parece que quando eles estão no asfalto, eles não estão nem respirando. Aí quando eles chegam na terra, eles sentem que eles chegaram no lar deles, como essa terra santa aqui, né, que se fala. Quando fala em Terra Santa, também tem uma coisa que eu acho que é um consenso sólido, a ideia de que existem alguns lugares sagrados. Eu não acredito nisso. Para mim, o lugar sagrado é o lugar que você faz como sagrado. Você faz o lugar onde você está é o lugar sagrado. E depende do clima, de como você leva as coisas naquele lugar, porque até acredito que é como se o lugar tivesse memória, assim como o nosso corpo tem memória, né? O ambiente tem memória, a casa, a sala, a cozinha, o quarto. Eu acho que no início eu não acreditava, né? De uns tempos para cá eu acredito bastante que tem que orar sim nos ambientes. A terra, ele fala bastante aqui sobre a terra, né? Que os indianos. Isso me lembra. Tem os filmes do Mazzaropi que eu gosto bastante, que as casas antigamente elas não tinham piso. Inclusive meu pai morou em uma casa assim na infância dele. Eu lembro que ele sempre contava. E ele dizia que ele era muito pobrezinho. Minha mãe era pobre, mas ele era mais pobre ainda. Não quando conheceu minha mãe, né? Mas na infância dele e adolescência. Só que eu acho que, voltando um pouco, não é nem também uma questão só de pobreza. Eu acho que é uma questão de que o ser humano, ele foi se socializando. E socializar, que eu tenho entendido, é se artificializar. É tomar novos modos para uma espécie, como se fosse uma autodomesticação. Porque a gente pega as outras espécies, como a gente pegou o gato, o cachorro, e a gente domesticou, quer dizer, a gente colocou novos modos de ser nele. Outro dia eu estava pensando, como é que você tira a domesticação de uma espécie? Acho que não dá, né? E, por exemplo, o cavalo é domado. Como é que você faz o processo inverso? Também acho que não é possível. Tem pessoas que fazem progressiva no cabelo para alisar. E daí elas não querem mais. Daí faz o processo inverso. Parece que é possível. Mas eu acho que nesse caso de voltar ao natural não é possível.
Então eu vejo a cidade, a socialização como um processo de artificialidade. Então tem o natural, que é a espécie bruta, e tem o social, que é a domesticação do ser natural. E nisso tem a terra, como ele falou aqui, né? E também tem outras coisas. Ele vem falar aqui também esse descontrole sobre a vida, que seria a morte também, né? E também o descontrole sobre as coisas, que uma hora você tem, outra hora vem alguém e leva, né? Aquilo que você acha que é seu, né? E de repente não é mais, levaram já. As outras espécies, elas têm a maior aceitação, que eu percebo, sobre, não que não sofram, sofrem também, né? A gente vê que as outras espécies também sofrem com o luto, né? Mas elas têm maior aceitação das mudanças naturais e dentre elas é isso: a dor, a doença, a morte, a falta de controle sobre os recursos, de que uma hora você tem, outra hora você não tem, uma hora está quente. Agora, a gente tem dois sofrimentos. A gente tem o sofrimento da situação que está passando, por exemplo, está frio. Então, tem o sofrimento de que, está frio, que parece que dói tudo, né, por dentro. E também tem o sofrimento emocional sobre a situação de, está frio, não tenho casaco, ou, enfim, não tenho um aquecedor, entendeu? Então, tem a situação, às vezes, da emocional de sentir-se impotente ou sem esperanças. Eu não sei as outras espécies. Eu acho que eles ficam talvez mais só com o sofrimento físico mesmo, nem tanto com... Não ficam talvez se cobrando de que eu deveria ter poder para lidar com essa situação. Eu acho que às vezes, sabe, a gente sofre mais pela autocobrança do que pela dor em si. E às vezes essa autocobrança faz até aumentar a dor física, sabe? Porque dizem que a depressão, por exemplo, ela faz aumentar o nível de dor física. Que uma vez eu acompanhei a minha mãe em não lembro se era neurologista. E aí a minha mãe saiu para ir tomar água. E aí a médica aproveitou aquela situação que a minha mãe não estava e perguntou para mim se a minha mãe tinha depressão. Daí eu falei sim. Daí ela falou assim, então, porque a depressão ela faz aumentar a dor física, né? E não era para ela ter tanta dor física assim. E por causa da depressão, provavelmente é por isso que ela está tendo tanta dor física. E que eu entendo esse aumento da dor física, muitas vezes, é pela autocobrança, de que eu deveria conseguir resolver esse problema, eu deveria não sei o que, eu deveria, entendeu? Se cobrando às vezes de coisas que nem Deus está cobrando, às vezes, né? Porque talvez se ele quisesse também ele ia lá e resolvia por ele mesmo, porque ele é muito mais forte. Ele é que é forte, né? Nós não, somos fracos. Enfim, é isso por hoje da sabedoria pastoral. Deus abençoe vocês.